Deus está preparando o caminho. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença com humildade e fé. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração que já bateram em muitas portas e receberam apenas silêncio. Pessoas que oraram, esperaram, acreditaram e ainda não viram aquilo que tanto desejam acontecer. Mas hoje nós declaramos uma verdade poderosa, e nenhuma porta que o Senhor decidiu abrir permanecerá fechada. Deus, fortalece o coração de quem está cansado. Renova a esperança de quem quase desistiu. Que esta pessoa compreenda que o teu tempo não é atraso, é preparação. Mesmo quando os olhos não enxergam, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua movendo peças invisíveis para cumprir os teus propósitos. Hoje nós rejeitamos o medo, a ansiedade e o desânimo. Declaramos que o Deus que abre caminhos no deserto e faz rios surgirem em lugares improváveis continua agindo. E aquilo que parecia impossível começa a ser tocado pelo teu poder. Senhor, abre as portas certas e fecha aquelas que nos afastariam do teu propósito. Amém. Quando Deus fecha uma porta, Ele está protegendo você. Pai, muitas vezes sofremos porque uma oportunidade não aconteceu, um relacionamento terminou ou um plano não deu certo. Ficamos perguntando o motivo, tentando entender o porquê de tantas portas fechadas. Mas hoje o Senhor nos lembra que nem toda porta aberta é uma bênção e nem toda porta fechada é uma derrota. Existem caminhos que pareciam perfeitos, mas escondiam dores que não conseguíamos enxergar. Existem oportunidades que pareciam respostas, mas na verdade eram distrações. E por amor, o Senhor nos protegeu. Por isso Deus, tira do nosso coração toda a amargura pelas oportunidades perdidas. Ajuda-nos a confiar que aquilo que o Senhor removeu não era maior do que aquilo que o Senhor está preparando. Que possamos descansar na certeza de que nenhuma bênção destinada a nós será roubada. O que vem de ti chega no momento certo, da maneira certa e com a paz que só o Senhor pode dar. O tempo de espera não é tempo perdido. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de esperar. Elas olham para os dias passando e sentem que nada mudou. Mas hoje nós declaramos que o período de espera não é um período de abandono. Enquanto esperamos, o Senhor trabalha. Enquanto aguardamos, o Senhor molda nosso caráter. Enquanto oramos, o Senhor fortalece nossa fé. Muitas vezes queremos portas abertas imediatamente, mas o Senhor primeiro prepara quem irá atravessá-las. Pai, ensina-nos a confiar quando ainda não vemos resultados. Ensina-nos a permanecer firmes quando tudo parece demorado. Que possamos entender que a espera também faz parte do milagre. Porque aquilo que o Senhor prepara com sabedoria dura muito mais do que aquilo que conquistamos na pressa. Deus está movendo o que você não consegue ver. Pai Celestial, existem batalhas acontecendo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Há situações sendo alinhadas. Há encontros sendo preparados. Há respostas sendo construídas. Há portas sendo organizadas pelo teu poder. Mesmo quando pensamos que nada está acontecendo, o Senhor continua agindo. Por isso hoje escolhemos confiar além das circunstâncias. Escolhemos acreditar além das notícias negativas. Escolhemos permanecer firmes mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Porque sabemos que o Senhor nunca está parado. O Deus que move montanhas também move situações impossíveis. O Deus que abriu o mar também pode abrir caminhos onde ninguém vê saída. E nós recebemos essa verdade pela fé. Portas abertas para a restauração. Senhor, muitos corações chegaram até aqui feridos. Feridos por rejeições. Feridos por perdas. Feridos por decepções. Feridos por palavras que machucaram profundamente. Mas hoje nós pedimos que o Senhor abra uma porta de restauração. Restaura a alegria. Restaura a esperança. Restaura a confiança. Restaura os sonhos que pareciam mortos. Que todo peso emocional seja retirado agora. Que toda tristeza profunda seja substituída pela tua paz. Porque quando o Senhor toca uma vida, aquilo que parecia impossível de ser restaurado volta a florescer. E nós cremos que o Deus da restauração está trabalhando neste exato momento.
portas abertas para novos começos. Pai, obrigado porque o Senhor é especialista em recomeços. Quando pensamos que tudo terminou, o Senhor cria um novo caminho. Quando pensamos que a história acabou, o Senhor escreve um novo capítulo. Quando pensamos que não existe mais solução, o Senhor apresenta uma oportunidade que jamais imaginávamos. Por isso hoje declaramos o fim do medo de recomeçar. Que toda vergonha do passado seja removida. Que toda culpa seja quebrada. Que toda insegurança perca sua força. Porque o Senhor não nos chamou para viver presos ao que passou, mas para avançar em direção ao propósito que preparou para nós. E pela fé nós caminhamos para aquilo que está adiante. Portas abertas para a provisão de Deus. Senhor, olha para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Pessoas que trabalham duro, mas vivem preocupadas. Pessoas que carregam responsabilidades e não sabem como resolver certas situações. Hoje pedimos que o Senhor abra portas de provisão. Portas de oportunidades. Portas de crescimento. Portas de recursos. Portas de favor. Que toda escassez seja substituída pela confiança em Ti. Que nunca falte pão sobre a mesa. Que nunca falte força para continuar. Que nunca falte esperança para acreditar. Porque o Senhor continua sendo o Deus que provê e sustenta os seus filhos. Portas abertas para o propósito de Deus. Pai, não queremos apenas bênçãos. Queremos viver o propósito que o Senhor planejou para nossas vidas. Mostra-nos a direção correta. Revela-nos os passos que devemos dar. Afasta-nos dos atalhos perigosos. Livra-nos das distrações. Que cada decisão seja guiada pela Tua sabedoria. Que cada caminho seja iluminado pela Tua presença. E que possamos reconhecer as portas que vêm de Ti, sem correr atrás daquilo que apenas parece bom, mas não faz parte do Teu plano. Porque sabemos que o Teu propósito é sempre maior do que os nossos próprios planos. Portas abertas para a cura interior. Pai amado, existem feridas que ninguém vê. Há dores escondidas atrás de sorrisos, lágrimas derramadas em silêncio e batalhas travadas dentro da alma. Hoje eu te peço que abras uma porta de cura para cada coração machucado. Onde existe rejeição, derrama Teu amor. Onde existe medo, derrama Tua coragem. Onde existe tristeza, derrama Tua alegria. Que toda palavra negativa recebida no passado perca seu poder. Que toda lembrança que causa sofrimento seja alcançada pela Tua paz. O Senhor conhece cada lágrima derramada e cada oração feita em segredo. Nós declaramos que a cura está chegando. Não apenas para o corpo, mas também para a mente, para as emoções e para o espírito. Porque quando Deus abre uma porta de restauração, ninguém pode fechá-la. Portas abertas no tempo certo. Senhor, ajuda-nos a confiar no Teu tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas o Senhor trabalha de maneira perfeita. O que parece demora para nós é preparação para algo maior. Pai, livra-nos da ansiedade que tenta roubar nossa paz. Ensina-nos a descansar em Ti enquanto esperamos. Que possamos compreender que a porta certa aberta no momento errado pode se tornar um problema, mas a porta certa aberta no tempo perfeito se transforma em bênção. Hoje escolhemos confiar. Escolhemos acreditar que o Senhor sabe exatamente quando agir. E quando o momento chegar, nenhuma força contrária poderá impedir aquilo que foi determinado pelo céu. Portas abertas após o deserto. Deus poderoso, existem pessoas que estão atravessando desertos emocionais, espirituais e até financeiros. Elas se sentem cansadas. Sentem-se sozinhas. Sentem que caminham há muito tempo sem enxergar resultados. Mas hoje nós declaramos que o deserto não é o destino final. O deserto é apenas uma passagem. Assim como o Senhor guiou seu povo rumo à terra prometida, também está guiando cada pessoa que ora agora. A seca não será permanente. A luta não será eterna. O sofrimento não terá a última palavra. Porque depois do deserto sempre existe uma promessa esperando para ser vivida. Portas abertas para a família. Pai querido, colocamos diante de Ti nossas famílias. Visita cada lar.
Restaura relacionamentos quebrados. Cura feridas antigas. Remove toda divisão. Que o amor volte a florescer onde houve distanciamento. Que o perdão entre onde houve mágoa. Que a paz entre onde houve conflito. Protege nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges e todos aqueles que amamos. Abre portas de reconciliação. Abre portas de unidade. Abre portas de restauração. E que cada casa representada nesta oração seja alcançada pela tua presença poderosa. Portas abertas para a sabedoria. Senhor, muitas vezes não precisamos apenas de oportunidades. Precisamos de sabedoria para reconhecê-las. Por isso pedimos discernimento. Mostra-nos quando avançar. Mostra-nos quando esperar. Mostra-nos quando falar. Mostra-nos quando permanecer em silêncio. Que nossas decisões sejam guiadas pela tua direção. Livra-nos de escolhas precipitadas. Livra-nos dos enganos. Livra-nos das aparências. E concede-nos a capacidade de enxergar além das circunstâncias, para que possamos caminhar de acordo com a tua vontade. Portas abertas para milagres improváveis. Pai, existem situações que parecem impossíveis aos olhos humanos. Problemas que desafiam a lógica. Circunstâncias que parecem sem solução. Mas nós servimos ao Deus do impossível. Ao Deus que transforma lágrimas em testemunhos. Ao Deus que muda histórias. Ao Deus que faz nascer esperança onde ninguém mais acredita. Hoje apresentamos diante de ti aquilo que parece impossível. E declaramos que o teu poder continua sendo maior do que qualquer dificuldade. Onde não existe saída, o Senhor cria um caminho. Onde não existe recurso, o Senhor traz provisão. Onde não existe esperança, o Senhor traz renovação. Portas abertas para a paz. Senhor, em um mundo cheio de preocupações, nós buscamos a tua paz. A paz que não depende das circunstâncias. A paz que permanece mesmo durante a tempestade. A paz que fortalece o coração cansado. Hoje entregamos nossas preocupações em tuas mãos. Entregamos nossos medos. Entregamos nossas incertezas. Entregamos tudo aquilo que tem roubado nosso descanso. Que a tua presença acalme nossa alma e renove nossas forças. Porque quando a paz de Deus governa o coração, nenhuma dificuldade consegue destruir a esperança. Portas abertas para a coragem. Pai amado, existem desafios que exigem coragem. Existem decisões que exigem fé. Existem caminhos que exigem confiança. Por isso pedimos que o Senhor fortaleça nosso espírito. Que não sejamos dominados pelo medo. Que não sejamos paralisados pela insegurança. Que não sejamos vencidos pelas dúvidas. Ajuda-nos a caminhar mesmo quando não enxergamos tudo. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos tudo. Ajuda-nos a seguir em frente sabendo que o Senhor está conosco. Portas abertas para a transformação. Senhor, antes de mudar nossas circunstâncias, muda nosso coração. Transforma nossa mente. Transforma nossas atitudes. Transforma nossa maneira de enxergar a vida. Que possamos abandonar tudo aquilo que nos afasta do teu propósito. Que possamos crescer em fé, em amor e em obediência. Porque as maiores portas abertas por Deus não acontecem apenas ao nosso redor. Elas acontecem dentro de nós. E quando somos transformados por Ti, nos tornamos preparados para viver aquilo que o Senhor planejou. Portas abertas para o futuro que Deus preparou. Pai, nós não conhecemos o amanhã, mas o Senhor conhece. O Senhor vê o que está adiante. O Senhor sabe onde cada caminho leva. Por isso colocamos nosso futuro em Tuas mãos. Conduz nossos passos. Guia nossas escolhas. Protege-nos dos perigos invisíveis. E abre as portas que fazem parte do Teu propósito para nossas vidas. Que possamos avançar com confiança, sabendo que o Deus que nos trouxe até aqui continuará nos conduzindo. A porta que ninguém pode fechar. Senhor, existe uma porta que não depende da aprovação das pessoas. Não depende das circunstâncias. Não depende da sorte.
É a porta aberta pelo teu poder. Quando o Senhor decide agir, nenhuma oposição pode impedir. Quando o Senhor determina uma bênção, nenhuma barreira consegue bloquear. Por isso rejeitamos todo sentimento de derrota. Rejeitamos toda mentira que diz que acabou. Rejeitamos toda voz que tenta nos convencer a desistir. Porque acreditamos que o Deus que começou a boa obra também a completará. Oração final de fé e vitória. Pai amado, terminamos esta oração declarando que as portas abertas pelo Senhor estão chegando no tempo certo. Nós cremos que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vemos. Cremos que o Senhor está preparando aquilo que ainda não conseguimos imaginar. Cremos que os desertos não durarão para sempre. Cremos que as lágrimas não serão em vão. Cremos que os atrasos não são derrotas. Cremos que a tua mão poderosa continua guiando cada detalhe da nossa história. Hoje escolhemos confiar. Hoje escolhemos permanecer firmes. Hoje escolhemos acreditar. E declaramos pela fé que grandes portas estão se abrindo, grandes milagres estão se aproximando e grandes testemunhos serão contados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, entregamos nossas vidas, nossos sonhos e nosso futuro em tuas mãos. Amém e graças a Deus. Exercício de afirmação, portas abertas, de 21 dias. Faça este exercício todos os dias, pela manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Fale devagar, com fé e convicção, imaginando as portas certas se abrindo diante de você. Respire profundamente 3 vezes e declare: eu estou em paz, porque Deus está cuidando de tudo. As portas certas estão se abrindo no tempo perfeito de Deus. Eu não vivo pelo medo, eu vivo pela fé. Aquilo que Deus preparou para mim ninguém poderá impedir. Eu sou guiado pela sabedoria divina em cada decisão. Eu libero toda a ansiedade e recebo a paz de Deus. Eu confio que cada atraso está me preparando para algo maior. As bênçãos de Deus estão chegando até mim no momento certo. Minha mente está alinhada com a esperança e não com o medo. Minha casa é abençoada. Minha família é protegida. Eu caminho por portas de oportunidades, crescimento e favor. Eu recebo força para continuar mesmo quando não vejo resultados imediatos. Deus está transformando obstáculos em testemunhos. O que parecia impossível está sendo tocado pelo poder de Deus. Eu sou capaz, forte e preparado para viver meu propósito. Minha vida está avançando na direção certa. Eu deixo para trás toda dúvida, toda insegurança e toda derrota. Eu escolho acreditar nas promessas de Deus. Portas de paz, provisão, cura e restauração estão se abrindo para mim. Eu sou grato por tudo o que Deus já fez e por tudo o que Ele está fazendo agora. Eu declaro, grandes portas estão se abrindo em minha vida, e eu recebo com fé tudo aquilo que Deus preparou para mim. Amém. Visualização, 2 minutos. Após as afirmações, feche os olhos e imagine uma grande porta dourada diante de você. Nessa porta está escrito: portas abertas. Visualize Deus abrindo essa porta. Ao atravessá-la, imagine-se vivendo em paz, com saúde, provisão, proteção, alegria e vitória. Sinta gratidão como se essa realidade já estivesse acontecendo. Permaneça nessa sensação por alguns minutos e finalize dizendo: eu confio. Eu recebo. Eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários: eu creio nas portas abertas de Deus. Cada comentário é uma declaração de fé diante de Deus. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe esta oração agora. Talvez esta seja a mensagem que essa pessoa precisava ouvir hoje. Inscreva-se no canal e ative o sino para continuar recebendo orações poderosas que fortalecem a fé, renovam a esperança e aproximam você da presença de Deus. Lembre-se, uma porta fechada não significa que Deus disse não. Muitas vezes significa que Ele está preparando algo muito maior do que você imaginou. Permaneça firme. Continue orando. Continue acreditando. Porque o Deus que abriu o mar, derrubou muralhas e realizou milagres impossíveis continua trabalhando na sua vida neste exato momento. As portas certas vão se abrir.
A sua vitória está chegando. E o seu testemunho será para a glória de Deus.